Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto da Brasilidade o convite para essa reunião, conversa, né? De início das atividades do Instituto nesse ano, né? Depois do ano exitoso de mais de 36 palestras. 37. Eu não contei a minha. Não, eu não contei a minha por modéstia. Por isso é que eu disse 36 palestras, não quis incluir a minha. Achei que... Não, é que a dele foi a 36ª, por isso que eu não quis botar mais nenhuma. Mas viu? Enfim, então agradecer o convite, agradecer a presença de todos os amigos e tudo, e dizer o seguinte, para conversar sobre a inserção internacional do Brasil, se estamos falando de inserção internacional do Brasil, se supõe um sistema internacional, do qual o Brasil participa. Né? Então eu acho que vale a pena dar uma pequena palavra sobre o atual sistema internacional. Naturalmente, as visões podem ser distintas, né? Terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que foi a potência que saiu com grande vantagem da guerra, né? Organizou o sistema internacional. Eles organizaram o sistema político através das Nações Unidas. Né? Organizaram um sistema político-militar. As Nações Unidas são um sistema político-militar, né? Em que você tem o Conselho de Segurança, que tem o monopólio do uso da força. A força só pode ser usada com a aprovação do Conselho. E as decisões do Conselho dependem de que não haja veto de um dos 5 membros permanentes, onde os Estados Unidos, tinha lá naturalmente a União Soviética, colocaram os 2 grandes países com impérios coloniais, a França e a Inglaterra, né? E a China, que era o grande Estado, né? Que na época estava ocupada, em luta, né? Guerra civil, e ainda ocupada pelos japoneses. Quando há a reunião de São Francisco, a China ainda tem as tropas japonesas dentro da China. Né? Portanto, um país muito fraco, né? Mas maior população do mundo, etc. Um país asiático. Né? Muito bem. Então, ele organiza o sistema político. Organiza, antes disso, o sistema econômico. Nas conferências de Bretton Woods, ele cria o sistema financeiro internacional em que o dólar, no sistema de dólar-ouro, né, de paridade, suplanta o sistema anterior de predominância da libra inglesa e do sistema do ouro, né? Muito bem, do padrão ouro, né? Do gold standard, muito bem. E faz a Conferência de Havana para organizar o sistema comercial. Aprova a Carta de Havana, que o Congresso americano rejeita. Né? Então, organizou a parte financeira, organizou a parte comercial, né? E, no início, retirou as tropas da Europa. E confiava na recuperação da Europa, que não veio. E havia grande influência dos partidos que tinham lutado contra o nazismo, o fascismo, né? Que eram os partidos de esquerda. Então, Marshall vai à Europa, né? Vê a situação política e econômica, volta e lança o Plano Marshall, que é um grande plano de doações que viria beneficiar as empresas americanas. Né? E depois, em 1949, eles criam a OTAN, né? Organização do Tratado Atlântico Norte, que justifica a presença dos soldados americanos nos países da Europa, que voltam, né?
Falta. Então, as bases da OTAN, não existe nenhuma base da OTAN nos Estados Unidos. Não existe soldados europeus nos Estados Unidos. Existem soldados americanos na Europa, mas não soldados europeus nos Estados Unidos. Poderia haver, né? Pelo menos para disfarçar, né? Mas não há. Né? E monta um sistema de bases militares no mundo. Todas aquelas organizações regionais, né? SEATO e assim por diante, né? Criam a OEA. Os grandes comandos também criaram. Os grandes comandos. Leste, oeste. Então, fazem isso, né? Vão criando os acordos militares, né? E aí se colocam acima do direito internacional. Não, assim pelo seguinte, porque eles não podem ser punidos pelo sistema das Nações Unidas, porque teria que ser punido pelo Conselho de Segurança. Como eles têm o poder de veto no Conselho de Segurança, não tem. Então estão acima do direito internacional, sempre estiveram. Nunca pretenderam estar abaixo. Aliás, na doutrina americana, o direito americano interno prevalece sobre os tratados internacionais. É um princípio do sistema político americano. Não há nenhum tratado internacional que prevaleça sobre o direito interno americano legislado pelo Congresso. Não tem conversa. Muito bem. Então, esse é o mundo. Né? E aí você tem o Tratado de Não Proliferação. O Tratado de Não Proliferação atribui aos mesmos membros permanentes o direito de ter armas nucleares. E os outros não. Isto é, são países de segunda classe. Claro que tem a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde as pessoas fazem declarações, onde todo mundo é igual, não tem veto, também não tem força nenhuma. As resoluções das Nações Unidas da Assembleia não têm valor jurídico nenhum, nem para quem votou a favor. Não tem. Claro que você diz, não, mas cria uma opressão de opinião. Os Estados Unidos agora votaram na questão de Cuba, mais uma vez, votou os Estados Unidos, Israel e o Brasil. Conseguiram mais um voto. Conseguiram um voto contra 191 votos. Né? Muito bem. Nesse sistema, que é um sistema imperial, né? Imperial, disparidade econômica, disparidade de força. Os Estados Unidos têm cerca de 5 e 7 mil ogivas nucleares. A Rússia tem mais ou menos isso. Depois vem a França com 200, 300. A própria China tem 200, 300. Né? Então, uma disparidade gigantesca, né? Em termos de aviação, de forças convencionais. O orçamento militar dos Estados Unidos, todo ano, é de cerca de 600 bilhões de dólares. O orçamento, a despesa militar. Segundo, creio que é o da China, 200. Dentro, você tem um império. Estou mencionando o OEA, né? Porque o OEA foi criado em 48, se eu não me engano. Né? É herdeira do Birô das Repúblicas, que eles já haviam criado antes. A Conferência Pan-Americana. Pois é. Aí depois transforma em Organização dos Estados Americanos o Tratado, o TIAR, Interamericano de Assistência Recíproca. Tudo isso direitinho. Eles derrubam, né? Eles derrubam. Pois é. Meu caro, imperador é imperador, né? Não está aqui para ficar se aborrecendo com opiniões provincianas das províncias. Muito bem.
Então, no império, você tem um império nítido, né? Que não pergunta nada a ninguém quando faz. Aí você tem as províncias de primeira classe, tipo França, Alemanha, Japão, mais ou menos, né? Japão é um cara meio amarelo, então a discriminação racial é fundamental, né? Primeira classe e meia, né? Primeira classe, né? Os estados de primeira classe são províncias. Há uma província acima de todas, que é o Estado de Israel. O Estado de Israel tem uma prioridade dentro da política americana extraordinária. Você acha que é os Estados Unidos que coloca Israel como prioridade ou Israel que coloca os Estados Unidos como prioridade? Olha, os Estados Unidos, Israel, o que é Israel? Israel é o povo eleito. Isso é Jeová. Chegou e disse, existe um povo eleito. Os Estados Unidos têm um pouco essa visão de si mesmo, como povo eleito, para guiar a humanidade, civilizar o mundo. Tem um pouco essa visão de povo eleito, né? Os próprios primeiros que foram para a Costa Leste tinham essa visão de querer, aliás, está dito nos documentos, vamos construir uma cidade na colina. Cidade na colina é Jerusalém. Vamos construir nos Estados Unidos cidade na colina. Né? É a mesma coisa que Israel encontra na Palestina, naquela área ali, encontra vários povos, estava tudo habitado, né? Filisteus, jebuseus, cananeus, tudo. Como esses protestantes, ao chegarem na Costa Leste, encontraram os indígenas locais, mas que foram imediatamente. Muito bem. Então você tem as províncias de primeira classe. Depois tem uma coisa também ainda europeia, províncias de segunda classe, tipo aqueles países, Suécia, Dinamarca, Holanda, países que são grandes defensores dos direitos humanos, da luta pelo meio ambiente, só aqueles holandeses que eles mataram de gente na Indonésia, não está escrito no gibi. Entende? Está certo? Está escrito. Quê? Os belgas, entende? Tudo de uma safadeza. A Holanda chegou a dominar Luanda. Pois é. E foi tirado pelos brasileiros até. Foi tirado por Salvador Correia de Sá e Benevides. Foram 3 mil índios Foi lá flechados. e tirou o holandês lá. Então, Ele encontrou lá em Angola Escravidão. pretos cabeludos, descendentes dos índios flechados. então, o que acontece? Você tem as províncias de segunda classe, são esses países europeus. Os Estados Unidos não perguntam nada à França antes de fazer. Um exemplo claro disso foi quando eles desvincularam o ouro do dólar. Perguntaram a ninguém, pô, desvincularam e está acabado. Quem quiser que se vire, pô. Não se virou, não se virou. Né? Tá certo? Perguntam nada. Nunca perguntaram o que iam fazer em lugar nenhum. Tem parte, né? Você caracterizou Eles alinham depois. Quê? Quem? Conhece algum termo? Não, pois é, não pergunta nada para as províncias. Mas as províncias ficam assim, meio irritadinhas, mas depois se alinham direitinho. Vão direitinho. Depois tem um terceiro grupo, são as províncias da Europa Oriental, que é um grupo mais abaixo, né? Uma importância inferior. Claro que naquele primeiro grupo tem, depois, Noruega, então, talvez tenha um grupo ali que são os pigs. Portugal, Espanha, Grécia, os latinos da Europa. Que são uma espécie de resort, né? Que Portugal é um resort, né? Para onde vão os alemães ficar ali
comendo um bacalhau, sei lá, pô. Né? Eles são só latinos, são católicos. Quê? Todos são católicos. E todos católicos, não, também tem, não, papistas, né? Protestantes estão lá em cima. Papistas católicos, portanto, suspeitos, porque é o adversário antigo lá, né? Viva Lutero! Pois é. Depois disso, né, É mais um capitalismo. tentativa da invasão da Inglaterra por Filipe II, né? Não, Filipe II, a Grande Armada. Ah, não, isso foi Filipe II. Pois é, Filipe II, Invencível Armada. a invencível armada que não resistiu, né? Entre o professor. Muito bem, então, aí vem esses países tipo Hungria, Polônia, uma coisa horrorosa, Romênia, Bulgária, Letônia, Lituânia, Estônia. História é uma maravilha. Muito bem. Então, veio esse grupo. Depois disso, né, vem as províncias da América Latina. Entre elas o Brasil. Província do Império. Né? Depois, vem os africanos em último lugar. E É Michórdia. é a Michórdia. Tem a Ásia. A Ásia é uma coisa meio complicada, né? A Ásia é uma coisa... Porque tem aqueles australianos, aqueles neozelandeses, né? Muito bem. E tem os 12 estados adversários do Império. 12 estados adversários do Império. A Rússia e a China. Aliás, nos documentos americanos são mencionados assim, como adversários mesmo, não é? São mencionados. Né? E aí... Já foram até comunistas. Quê? Já foram até comunistas. Foram até comunistas. Né? Passado atrás. Pois é, né? E aí, está lá o Brasil. O Brasil como uma província do Império. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Porque o Brasil tem as condições objetivas. Você faz uma lista, uma tabela. 10 maiores países do mundo em território. Está lá o Brasil. Mais ou menos o quinto. Território semelhante ao da China. Semelhante ao americano. O único território bem maior é o da Rússia, né? O Brasil é parecido com o americano se você tirar o Alasca. Tirou o Alasca. Se você pegar os países de maior população, entre os 10 maiores está o Brasil. Né? Se você pegar mesmo os países de maior PIB industrial, ou de maior PIB, o Brasil está lá, hein? Economia também. Na economia em geral. Então você tem uma combinação, não é uma província comum, não é El Salvador, né? Não é Argélia, né? Não é aqueles países da Ásia, Tailândia, né? Não. É um país com dimensões, com um potencial extraordinário. Muito bem. E aí é que está o problema. Porque os Estados Unidos sempre tiveram como princípio, desde a Segunda Guerra Mundial, impedir que em qualquer região do mundo surgisse algum país ou grupo de países que fosse, enfim, diminuir a influência americana. Né? Então, é o Paraguai? Não é o Paraguai. É o Uruguai? Não é o Uruguai. É o Chile, imagina. Equador, né? Não é nada disso. Né? É o Irã, imagina. Né? Então, eles dão uma atenção especial. Né? E, digamos,
o esforço que foi feito de transformar, como você mencionou, no século XX, no século XXI, né? Hã? No século XX não, porque como é que é o nome? FHC cometeu o ato de maior prejuízo para a política brasileira, que foi a adesão ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse é o pior, é o ato mais grave. Consentimento das Forças Armadas. O quê? Um consentimento das Forças Armadas. Mas enfim. Mas foi voluntário. Os Estados Unidos não pediram, não. Não, ele que cometeu. Ele que resolveu. Começou com o Collor. Começou com o Collor e foi indo, aquilo, mas... Começou no Washington. Quê? Começou no Não, Washington. eu estou falando aqui, na realidade. Não, aqui eles cumpriram a determinação. Aqui, O Washington mandou fechar o buraco. mandou. Pois é. Você Você imagina se Fernando Collor sabe alguma coisa de alguma coisa? É isso que eu estou colocando. Não sabia nada. Que tinha Ele operava de sopro no ouvido. Pô. Cuidava do programa. Não, na época, né, teve um impacto importante, né? Até pelas lideranças, né? Eram três. O Nehru, né? O Fidel. O Fidel, o Tito, creio que na África havia também o Nkrumah, né? E tinha mais um. Sukarno na Indonésia. Entende? E foi uma a chamada Conferência de Bandung, que eu creio que é de 56. Década Né? de 60 O Nasser estava nisso. O Nasser, não, era o Nasser, Sukarno, Nehru, Tito. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: todas as iniciativas dos Estados Unidos na América Latina tiveram um país que se opôs, que foi a Argentina. Daí o ódio dos Estados Unidos à Argentina. Desde a doutrina Drago. Desde lá atrás. Desde a morte. Desde lá atrás, sempre. É o E o Brasil sempre se alinhou com os Estados Unidos. Então, uma certa tradição, não devemos fazer justiça às tradições. De toda forma, Até 45. eu estou dizendo o seguinte, que durante a guerra, né, bem, isso aí é uma discussão paralela. O fato é o seguinte, o fato é que está o Brasil com esse potencial muito grande, né, numa zona que é a zona de influência dos Estados Unidos, são as Américas. Está ali. Então, ele, na minha opinião, faz no governo do presidente Lula uma série de movimentos que viriam gerar tudo o que aconteceu depois. O primeiro deles foi o seguinte: lá nos Estados Unidos, no centro do Império, você tem os grupos de coordenação das políticas americanas, que são muito complexas, né? Você tem a política militar, a política econômica, as empresas. É uma coisa complexa. Por exemplo, como é que os Estados Unidos fazem a sua posição em relação à questão do Paquistão e Índia? Complicado, né? Porque o Paquistão e a Índia vivem as turras e os Estados Unidos têm interesse no Paquistão e têm interesse na Índia. Pô. Então, exige muito trabalho, e muita coordenação e muita informação. Né? Então, para os grandes países, eles têm os seus grupos de coordenação, onde estão representados a CIA, o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e o diabo. Aí está todo mundo lá reunido, em janeiro de 2003, vem um relatório dizendo que o Brasil não é a favor da invasão do Iraque. O que você acha? Os caras dizem, pô, que porra é essa?
A operação do Iraque era a mais importante operação para os Estados Unidos. Mentiram, forjaram provas. Lembra daquele Colin Powell? Lembra daquele Colin Powell na tribuna da ONU, mostrando fotografias falsas? Era uma coisa da maior importância para os Estados Unidos. Aí vem lá um paísinho, cujo presidente é formado pelo Senat, né? Não tem um dedo, né? Seguramente um hispânico, né? Não é ariano, né? Você olha para o Lula, você não vê um ariano, você vê um hispânico. E olha lá, né? Um certo favor, né? Diz, por que por isso? Que negócio é esse? E o Lula telefonando para o presidente da França, para o chanceler da Alemanha e tal, e dizendo que não pode invadir, que tem que ter autorização. Não agradou. Não agradou. Hã? Não agradou nada. Nada. E depois eu posso enumerar várias coisas que não agradaram, né? Muitas coisas, né? A criação da Unasul, para dar alguns exemplos, né? O eixo, lembra do eixo Caracas, Brasília, Buenos Aires? O eixo do mal? Articulador do eixo do mal. Você fica quieto, você não te falar. Você está envolvido nisso até o final. Então, tem uma série de iniciativas. Naturalmente, o governo americano nunca se preocupou com os programas sociais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque reduz as tensões sociais. É óbvio. Mas aquilo foi indo. E principalmente no segundo mandato. Aí você tem uma série de iniciativas, citar algumas, né? Questão do conteúdo nacional. Questão daquelas plataformas. Né? Fortalecimento do BNDES, né? Expansão das atividades das grandes empresas brasileiras no exterior, tudo isso concorrendo. Quer dizer, as grandes empresas brasileiras concorriam com as empresas americanas na Venezuela, que antes era um domínio americano e europeu, né? Na África, né? Articulação para o Conselho de Segurança com o Japão, com a Índia e com a Alemanha, 3 países notoriamente comunistas, né? A Alemanha, o Japão e a Índia, né? Muito bem. Foi vetado, não. O Oswaldo Aranha é outra pessoa. Oswaldo Aranha. O Roosevelt tinha interesse em colocar o Brasil. O Roosevelt queria que o Brasil fosse membro do Conselho de Segurança. Quem vetou foi o Churchill e os soviéticos. Os soviéticos vetaram porque achavam que o Brasil ia votar sempre com os Estados Unidos. Porra. Então, não valia a pena, porra. Né? Não é verdade? E o Churchill era contra também. Pois é. Isso eu não sabia. Mas o fato é o seguinte, que houve oposição e... Aí você tem, né? O negócio da Unasul. O Unasul é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham na OEA o sistema político de controle da América Latina. Qualquer divergência para a OEA, os Estados Unidos tinham o voto dos países da América Central, né? E de vários da América do Sul, né? E
influenciava, e tinha ainda o Canadá, que tinha entrado para o ERCO, né? Você cria o Unasul, que é um sistema só de países sul-americanos, sem os Estados Unidos. Não acharam graça. Não acharam graça nenhuma. Né? Que negócio é esse? Aí vai indo. Uma medida, outra medida, outra medida. Né? Perdão? O BRICS. É porque são tantas as... Se a gente for listar, né? A Hillary, no dia seguinte, entrou com sanções, novas sanções contra o Irã, né? Acho que claro, continuado. Né? Quando havia uma carta do Obama sobre quais eram as condições. Mas o Samuel... Bem, então, o que eu estou querendo dizer é que você tem, primeiro, um grau de protagonismo muito grande, quer dizer, vitória em várias eleições para organismos internacionais, como a FAO, né? Em que o Graziano foi eleito, e assim por diante. Né? O Lula também virou uma espécie de liderança mundial. Pois é, né? Então, o cara, eu desconfio muito, o cara pode ser até um sinal, esse aí, ó. Os Estados Unidos, que tem recursos abundantes na área de espionagem, na área de arregimentação, de cooptação de pessoas, criou lá atrás o Instituto Millennium, lá atrás. Instituto Millennium, para coordenar a ação da imprensa. E começa a fazer a campanha contra o PT, contra o Lula, que negócio, e tem a questão do mensalão. Montam aquela história do mensalão, que é um absurdo total. Não tem prova nenhuma, não tem coisa nenhuma, tudo um absurdo. Então não é isso. Você achar que dá 50 mil reais para o José Paulo Cunha para ele votar em projetos do PT, não existe isso. O que eu estou querendo dizer é que aquilo foi uma primeira tentativa. Aqui o Lula resistiu. A informação que eu tenho é de que as lideranças do PT foram ao Lula para sugerir, na época do mensalão, primeiro, que ele anunciasse que não era candidato à reeleição. Segundo, uma outra alternativa, fizesse um governo de união nacional com o PSDB. Terceiro, que ele renunciasse. Ele botou todo mundo para fora e foi para a rua, teve apoio e ficou. Moral da história. Conseguiu vencer aquela etapa. Mas eles estão trabalhando. Trabalham devagar, vão cooptando. Porque na história dos impérios, Império Romano, Império Britânico, só existe o império se há o apoio das classes hegemônicas locais, que são coniventes com as classes hegemônicas do império. Muito bem. Então, o Lula vai e começa a fazer o que era complicado para os Estados Unidos. Fortalecer o Estado. Eu vou dar o testemunho. O Lula, vou dizer aqui, me disse a mim, Samuel, no início do governo, eu podia sofrer um impeachment a qualquer momento, porque eu tinha muito poucos deputados e muito poucos senadores. Então, era uma situação muito delicada. Muito delicada. Daí o Furlan no Ministério da Indústria, Roberto Rodrigues no Ministério da Agricultura, o Palocci no Ministério da Fazenda. Não, estou dizendo... Cartas brasileiras. Estou dizendo porque era realmente uma situação delicada, pô. O cara não tem deputado, não tem senador. Não é isso não, estou dizendo que o erro aí é que, devido àquela reunião, surgiu a ideia da renovação. Que isso? Que ideia? Renovação é o seguinte, já que as lideranças do PT tinham tido aquelas ideias desagradáveis para ele partiu para uma ideia de renovar. Daí vem a companheira Dilma.
Cooperativo. Não, meu querido, é isso aí. É isso aí, eu estou falando Não, certo. você está falando certo. Esse é o Certo. Barcos, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela sempre foi do PDT. A história dela é PDT. É. Dela e O do marido. PDT, Sim, lá no Rio Grande do Sul. o PDT no Rio Grande do Sul tem uma inimizade enorme com o PT. É. Uma disputa muito grande. Então ela sempre foi. Briga do seu O Leonel tinha horror a ela. Brizola Horror a ela. detestava ela. Horror. Ela, então, Secretário de Minas e Energia. moral da história, a renovação Levou o desastre. deu nela. Assim como a renovação que deu em Fernando Haddad, que é outro absurdo político. Né? Você pensa bem o seguinte: Matou a chapa. você cria um partido. O Lula criou o PT. Você cria um partido. Você é candidato 4 vezes a presidente, o capeta, e não sei o quê. E você consegue, de uma forma ou de outra, chegar à presidência. Aí o primeiro ataque vem os seus liderados, que foram eleitos graças ao seu prestígio, para te propor fazer governo de união nacional, ou renunciar. Você fica uma arara, não fica? Não, claro. Não, Você isso fica aí- uma arara. É um contexto interno, uma dinâmica interna, que é a não aceitação da Revolução de 30. Não aceitação. Não aceitação. Tanto é, de 30. Você foi numa questão central. Foi uma questão central. Ali que começa a construção do Estado brasileiro moderno. Você foi na questão Lá até central. 80. É, de Você 30 foi a na 80. questão central. Entende? Questão Então você central tem é- ali permanentemente, você tem até hoje as comemorações do que eles chamam de Revolução Constitucionalista de 32, que era uma volta à Constituição de 91. Esse constitucionalista, eles queriam voltar à Constituição de 91. Quer dizer, paulista, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que é um processo, Paulista 32. você tem um processo aí permanente de luta de interesses, né? Luta de interesses. Você tem aqueles que consideram que o Estado é importante para resolver os problemas brasileiros, inclusive de política externa, de ciência, de tecnologia, etc. E aqueles que acham que não. Né? Isso é uma luta permanente. Que Né? vem dentro da questão da elite capoeira, que é uma elite vintage. Não, hoje em dia o pessoal da soja, o pessoal do milho, É a mesma elite. né? É a mesma elite. Não, elite rural, de grande propriedade, tudo isso vem lá de trás, né? Puta, vem lá da colônia, pô, né? Isso vem da colônia, né? Os princípios básicos da sociedade brasileira. O latifúndio, a escravidão. A situação do trabalhador brasileiro hoje em dia é praticamente escravo. Praticamente. Bem, então, na minha opinião, né? Você tem hoje uma situação delicada, porque os Estados Unidos têm certos objetivos estratégicos na América Latina e para o principal país da América Latina, que é o Brasil. Não é outro país. O Brasil é o principal país da América Latina, não é o México. É o único, basicamente. Não é o México. O México é um grande país, mas com enormes dificuldades, né? Enormes dificuldades. Os outros países da América Central no ponto, né? Os outros estados da América do Sul são pequenos comparados com o Brasil. O que eu estou querendo dizer é isso. E tem objetivos estratégicos para o Brasil. Né? Primeiro, tem vários objetivos, vários. Né? Mas o grande objetivo era eleger o presidente. E o Moro ajudou bastante. E o Moro ajudou, é tudo um processo complexo. Né? Claro, o Moro foi a base de tudo isso. Então, a primeira coisa, O cavalo de Troia. era evitar a candidatura do Lula, que teria ganho. Disparado. Disparado. Né? Mas disparado. É mesmo com o Moro, se o Lula tivesse Os processos são tão
são tão eivados de erros, que todos serão anulados, todos. O objetivo principal foi alcançado, que era impedir que o Lula pudesse ser candidato. Claro que não era para o Bolsonaro, era para o Alckmin. Era para o Alckmin, não era para o Bolsonaro, não. O candidato das classes hegemônicas não era o Bolsonaro. Não dá para o indivíduo como Roberto Setúbal apertar a mão do Bolsonaro. Não dá. Concordo. Não dá, entendeu? O Bolsonaro é aquele Não cara dá. que faz muita bagunça. Para as pessoas que realmente mandam, porque tem os seus funcionários. São funcionários, são o Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, são funcionários das classes hegemônicas. Tanto é que quando saem, desaparecem. Desaparecem, Meirelles. Tudo isso é funcionário. Malandro. Quem manda mesmo lá por trás são outras pessoas. Né? Os caras têm muitos recursos e que têm as ligações. Vou dar um exemplo para você. Não é porque começaram com a conversinha que os juros eram altos porque não havia concorrência. Lembra? Não havia concorrência, que não sei o quê. Aí a Febraban, ó, silêncio. Existe, na minha opinião, uma conexão entre as classes hegemônicas brasileiras, desde a época da colônia até hoje, com as classes hegemônicas dos impérios diferentes, né? Diferentes. Os impérios foram mudando, né? Não é verdade? Até que o Império Americano, até antes de 45, antes da guerra, começa o primeiro empréstimo brasileiro daquela casa Dillon and Reed ao Brasil, e começa a se formar aí os Estados Unidos. O café era o grande produto brasileiro e os Estados Unidos eram o maior importador do café. Então formam-se laços de amizade, né? Laços de amizade, de cooperação, de negócios, né? De defesa de interesses. Defesa de interesses, né? Então eu acho que a Febraban é uma coisa poderosa dentro do Brasil. Tanto é que eles silenciaram essa campanha de entrada de concorrência. Silenciaram. E o governo Bolsonaro cometeu o primeiro engano, que foi limitar os juros. Ah, meu amigo. A Febraban fez uma notinha pequena, dizendo que era contra qualquer intervenção no mercado. Notinha pequena, discreta. Os lucros dos bancos, basta acompanhar todo ano, são gigantescos os lucros dos bancos. São gigantescos. A economia está na situação dificílima e os bancos têm lucros gigantescos. Está toda a quadrilha. Paulo Gigantesco. Tá a quadrilha, está toda. Muito bem. Então ele fez um erro. E aí é um erro importante, porque aí sabe como é que é, né? Se tu vê um empregadinho, o Paulo Guedes, empregadinho, né? Um sujeito, como você disse, que não sabe microeconomia, né? Um empregadinho. Roberto Campos Neto é outro empregadinho. E se meter numa coisa assim, limitar os juros, isso é o meu ganho. O meu ganho. Não dos bancários, mas o ganho dos donos dos bancos, dos acionistas dos bancos. Roberto Setúbal, os irmãos Moreira Salles e outras pessoas, né? Que são quem recebe os dividendos. O banco é uma entidade jurídica. E os bancários, coitadinhos, não ganham nada, né? Nem aumento. Né? Os bancos têm lucros gigantescos e os bancários não têm nem um aumentozinho reais, né? Então, eu vou te dizer, o que acontece da inserção internacional, né? Se antes você tinha uma ideia de fortalecimento da economia nacional, que vem, passa pelo Geisel, passa até pelo próprio Sarney, e vai indo, né? O próprio Itamar segurou um pouco, né? Claro que Fernando Henrique foi o que foi, né? Não é verdade? Aí você tem um período do Lula, né? Você tem
a ideia de fortalecer o Estado brasileiro, fortalecer a economia nacional. Né? Você tem o surgimento, só dar um exemplo assim que me ocorre, da indústria naval. Né? É um ponto importante. Detonado. E aí, o fortalecimento do Estado, o fortalecimento das grandes empresas brasileiras, né? O fortalecimento da sociedade, né? Você reduzir as disparidades, etc. E você tem aí, digamos, aí aquelas várias iniciativas na área externa, né? A Unasul, os BRICS, tem aquele negócio da CELAC, que, na minha opinião, foi um equívoco. Na minha opinião, um equívoco. Um equívoco. Você não se mete na América Central. Você não se mete. Porque ali, meu amigo, ali os interesses americanos são muito importantes. Você não pode se meter ali. Ir lá, meter o dedo e tudo. Ali você... Haiti. No Haiti os americanos pediram. Mas eu não faria? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Aí tem uma outra explicação. Não, pois é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que houve um pedido, entende? Pedido da França, dos Estados Unidos, que queriam que o Brasil... houve o pedido, que eu sei, porra. Eu estou dizendo a você que todos que foram para o Haiti são no governo Bolsonaro. Você acha que não é? Não, que não é. Essa ligação é uma coisa. Não é não, porque o acordo acho que é um pouco. Foi tudo revisto por esses que vieram do Haiti. Eu acho que é uma ligação. Parecem simples, as coisas são mais complexas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: antes do Brasil aceitar, foram mandadas missões por mim aos países como Cuba, República Dominicana, etc., para saber o que eles achariam do Brasil participar. E todos apoiaram. Nenhum disse não. Nunca nenhum protestou contra a participação do Brasil lá. Nunca. Não, estou te dizendo, foram tomadas as cautelas que você tinha que tomar. Perguntar aos países da região o que eles achavam. Pô. Mas não está em contradição com o seu discurso exterior, dizendo que nós não tínhamos que... Por acaso. Não, eu estou de acordo com você, eu fui contra. Um dos projetos, na minha opinião, você fala em inserção de política externa, um dos projetos fundamentais é você entrar para o Conselho de Segurança. Fundamental. É fundamental. Para isso, tem que rever a carta. Para isso tem que ter a bomba. Você vai entrar no Conselho de Segurança sem a bomba, vai fazer o que lá? Você não está mentendo, querido. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Eu estou querendo dizer... Se está certo, tem que entrar no Conselho. Agora tem que ter a bomba. Bomba milícia. Não é pré-requisito, porque a Índia tem a bomba e não é do Conselho de Segurança. Pronto. Dentro dessa estratégia brasileira de entrar para o Conselho, formou-se o G4 com Japão, Alemanha, Índia e Brasil. Apresentar várias propostas de reforma do Conselho de Segurança. Entendeu? Mas, para isso, você tem que modificar o artigo da Carta que diz quem são os membros do Conselho. Para isso, você precisa de 2/3 dos votos. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a participação em operações de paz das Nações Unidas, que, no caso do Haiti, foi aprovada pelo Conselho de Segurança, a operação de paz. Entende? Então, você... digamos, tem toda a política africana, por exemplo, tem uma parte econômica, mas tem uma parte política, que é que você precisa dos votos dos africanos, porque são 54 países, estados, né? Se você precisa de 128 votos, o último cálculo que eu fiz, que é 2/3, 2/3 de 194, né? Você precisa ter o voto dos africanos. Se você não tiver o voto dos africanos, meu amigo, você não vai a lugar nenhum.
Então, uma coisa tem vários aspectos, políticos, comerciais. Aí vai lá o Lula, lá naquele lugar lá onde os escravos eram embarcados, aí perde perdão aos africanos. Os africanos, pô, ficaram no maior entusiasmo, né? E tudo são coisas políticas, né? Não é à toa, né? Então, essa parte é constante. Eu achava que não era uma boa. Achava que entrar era fácil, que sair ia ser difícil. Muito difícil. Mas fui voto vencido. Aliás, nem houve votação. Fui voto vencido, não. Minha opinião era essa. E procurei dizer, olha, isso aqui... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Marco Aurélio tinha muito peso nas discussões? Olha, o Marco Aurélio foi secretário de Relações Internacionais do PT durante muitos anos. 2, acompanhou o Lula em dezenas de viagens ao exterior. Quando o Lula era líder sindical, aquele negócio todo. E ele conhecia muita gente, na América do Sul, na Europa também, eu tinha morado. Então, ele viajou muito com o Lula. Então, ele tinha um acesso ao Lula muito grande. Muito grande. Né? Duas coisas de posições que não foi o negócio da China e outra foi esse negócio. Então, ele tinha muita influência, naturalmente. Ele tinha, você imagina, anos e anos, desde a fundação do PT, o cara ali, né? Tratando de relações internacionais. Ele era quase que um vice-ministro do exterior. Não, porque ele não se metia muito na operação. Ele metia na parte gerencial, na parte... E também ligação junto aos sindicatos, junto aos organismos sociais dos outros países, academia. Às vezes ajudava, às vezes atrapalhava. Trabalhava mais do que ajudava. Mas não vamos fazer assim. a mim nunca atrapalhou. A mim nunca atrapalhou. De toda forma, então... Vai editar esse troço. Então você tem um esforço de fortalecimento, por partes, né? Fortalecimento da América do Sul, relações com o Equador, com Rafael Correia, né? Próprias relações com os outros estados. Relações com a Colômbia eram muito boas, com aquele Uribe. Não tinha nada de errado, não. Tudo certinho. Eu fui junto lá e vi o respeito que ele tratava do Lula. No período do Lula. 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9. Isso quer dizer, então a posição da política brasileira na época era você respeitar dois princípios que estão na Constituição: a não intervenção e a autodeterminação. É fundamental, por causa da diferença de dimensão entre o Brasil e os outros estados é tão grande que você não pode ficar tomando partido. Então, por exemplo, houve aquela disputa entre a Argentina e o Uruguai por causa das papeleiras. Queriam que o Brasil tomasse partido. O Brasil não tomou, só você. Isso é um problema da Argentina e do Uruguai. A disputa entre Colômbia e Equador, creio. Lembra aquele negócio de fumigar lá, aquela confusão? Então, o Brasil também... Por quê? Porque isso aí, se você intervém, meu amigo, qualquer lado que você fique, você queimou para frente. Queimou para frente. E depois é o reconhecimento. Cada país tem lá a sua história, cria o seu sistema político, cria o seu sistema estatal, o diabo, a sua política econômica. E não é tarefa nossa ficar. Isso faz muita diferença. Fez muita diferença na África, né? Você não se meter naquelas disputas, naqueles governos longevos, né? Você ficava lá 30 anos no poder. Isso é um problema deles, pô. Filhinha do Luiz Eduardo Santos, aquela pobrinha. É um problema que não é nosso, concordo. Isso não pode. Nós não somos aqui
Primeiro, não temos poder para isso. Para fazer a justiça. Para ficar dizendo o que deve fazer. Desculpe o termo, para cagar regra, né? Não tem poder para isso. Então, em relação à América do Sul, isso, né? Não intervenção ou determinação. Eu acho que houve um um falso passo. Então você tem isso na América do Sul, né? Boas relações com os Estados Unidos, tudo isso que dizem, que havia antagonismo, nunca houve coisa nenhuma, bobagem. O México nunca houve uma reclamação americana desse ponto de vista. Eles estavam trabalhando para derrubar o governo, né? Isso é outra coisa. Mas eu digo, você não havia reclamações. Como disse, não, porque o Brasil discriminava contra os Estados Unidos, contra a Europa. Tudo bobagem. A questão do algodão, mas Não, isso aí era uma coisa diferente, uma coisa. De toda forma, com relação à Europa, né, você teve iniciativas muito importantes, que foi o do submarino nuclear e o do computador grande com a França, que não andou, e a questão da compra dos aviões, que acabaram comprando o avião sueco, que na realidade é americano. Então você, em relação à França, com a questão do submarino nuclear, e tinha uma questão que era interessante, que era de um megacomputador, que acabou não se desenvolvendo muito. Uma coisa importante que acabou não... Que muda tudo. Que não se desenvolveu. Tinha a questão dos aviões que acabou sendo feito com a Suécia, né? Você tinha relações muito boas com a Alemanha, muito boas. Tudo isso que falam hoje em dia, tudo isso é uma besteira, né? Fizeram os acordos lá de construção dos submarinos convencionais. Tinha os submarinos convencionais com a Alemanha. Tinha um projeto aí, sabe? Mas, enfim, então você teve o fortalecimento das Forças Armadas brasileiras, né? Nosso submarino nuclear é uma coisa muito séria, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de projeção, do ponto de vista de defesa, tudo isso complica a ação de outros países no mar, né? Complica. Bem, então, na questão dos BRICS, que é naturalmente coisa que desagrada muitíssimo, tinha aquela coisa, o império, desagrada, que você tem a China, a Rússia, a Índia. A Índia é coisa meio esquisita, né? E o Brasil. Depois puseram a África do Sul para fazer uma média com a África. Puseram, não tem nenhuma importância, né? E aí o Brasil participa, e não só participa, como teve uma função muito importante na criação dos BRICS. Foi muito importante, muito. Convocação de reuniões, primeiro reunião de ministros, depois reunião de chefes de Estado, a cooperação e tudo, foi muito estimulada. Você está me ouvindo ou eu estou falando muito baixo? Não, porque eu não escuto. A essa distância eu não escuto. Então me congratulo com Vossa Excelência por estar escutando. Então eu estava dizendo que o Brasil teve um papel muito importante, o que não passa despercebido aos serviços de informação. Isso você pode ficar certo. Você não faz nada que os serviços de informação não acompanhem, saibam de tudo, tudo direitinho, tudo direitinho. Tem que ter cuidado com essas fitas, hein? Enfim, isso é normal. Aliás, serviço de informação é para isso, né? Para saber do que está acontecendo. Não é para não saber, né? Não saber só que a BIM, né? Que não sabe, né? Então, antes o Brasil tinha feito o chamado IBAS, que era Índia, Brasil e África do Sul, que era um agrupamento que seria das grandes democracias, etc.
Né? Agora, você sabe que como é que surgiu a ideia dos BRICS, quer dizer, o próprio termo, né? Por aquele economista aquele que Goldman Sachs, né? Como é que era o nome dele? Não me lembro, mas era um economista que criou esse acrônimo, né? BRICS, né? Era BRIC. Aliás, era BRIC, não tinha S. O S vem para a África do Sul. Né? Enfim, e aí aquela questão de participar e ter o próprio apoio da Rússia e da China na questão do Conselho de Segurança, eu acho que isso não deve ter agradado muito, mas não mudaria muito a política dos Estados Unidos em relação ao Brasil, não acredito. O fato de não ter participado, eu acho que não mudaria. Não mudaria, não. Geraria atrito maior. Por quê? Geraria atrito. Não, acho que não mudaria, porque ali os Estados Unidos é outra coisa. Estão preocupados com coisa mais não. Não é só isso, já tinham definido como é que era. Não é só por causa do Chaves, é porque você chega e tem um organismo político e econômico e que os Estados Unidos exercem a sua influência na América Latina toda. De repente você cria um organismo que os Estados Unidos não participam, quebrou, não quebrou, Não foi a CELAC que fez isso? Isso foi muito A Unasul, muito a grave. Unasul não me parece que criasse grande contestação. Mas não é isso. Criou o Conselho de Defesa Sul-Americano, Aí começa. criou a questão da cooperação das indústrias bélicas. Mas o banco dos BRICS não teria o mesmo efeito com relação à FMI, tornar obsoleto a FMI? Não, porque o banco dos BRICS é um banco mundial. Né? Quando houve reunião dos ministros da defesa... Aí é tudo uma coisa mais detalhada. O BRICS tem a dimensão chinesa, né? E russa, né? É uma coisa de dimensão mundial, não é uma coisa regional. Você imagina o seguinte, a ideia do Mercosul, a ideia inicial toda era a união, a cooperação entre Brasil e Argentina. Só. A cooperação aduaneira. Aí o Collor, cujas preocupações eram outras, né? Não sabia nada que fosse área de comércio, união aduaneira, tinha uma ideia. Decidiu criar o Mercosul. O Marcos Coimbra teve papel nisso? Acho que não. E aí, o que acontece? Vou dar uma ideia, não importa. Começa com o automativo. Então é o seguinte, você ao criar o Mercosul, você ao fazer a tarifa externa comum, você tem que levar em consideração as tarifas dos 4 países membros. O Uruguai e o Paraguai tinham tarifas muito baixas, naturalmente, um país que não tinha indústria nenhuma, pô. Né? O que aconteceu? A tarifa brasileira era muito alta. Então, na média, a tarifa baixou muito. Daí, aplausos no mundo todo. Quando um time começa a aplaudir o outro, meu cara, é porque... Agora matou a pau. Agora eu entendi. Está entendendo? Mercosul, como foi constituído... Reduziu as tarifas brasileiras, que ajudou as exportações deles para o Brasil. Aquilo era um projeto, inclusive, anterior, né? Era um projeto anterior daquele Winston Fritz. Lembra de Winston Fritz? Aumentou o Mercosul, tem um acordo automotivo que é central no Mercosul, que é um acordo entre as grandes empresas automobilísticas. Começa com o automóvel. Entende? Que dividem o mercado de produção. Mercado não, dividem as unidades de produção entre a Argentina e o Brasil. Né? Então, um certo tipo de produto é feito na Argentina, outro feito no Brasil. Então, isso aí hoje em dia, então, essas tentativas, tem todos uns aspectos interessantes,
que é o fato de que a tarifa externa comum na área de automóveis chegar a 35%, malandro. É muito elevado. Então, as fábricas que estão aqui dentro e na Argentina têm lucros extraordinários, mas não tem nenhum interesse que entre novos carros importados para concorrer com o que eles produzem. E o discurso das carroças? Então, Eu concordo. então o que acontece? Digamos, a Ford do Brasil, ligada à Ford Mundial, não tem nenhum interesse que entre um novo carrinho importado da China ou de qualquer lugar. Entende? Eles gostam da tarifa de 35%, que é a tarifa externa comum a todos os países. Quando aquele Paulo Guedes fala em transformar em área de livre comércio, ele é ignorante. De toda forma. Então não vai haver possibilidade de transformar numa zona de livre comércio, porque então cada país teria a sua tarifa externa. Carlos Alberto Oliveira Andrade, agora que nome. E entre si não teriam tarifas, que a zona de livre comércio é isso, a área de livre comércio é isso. A União Aduaneira é outra coisa, tem uma tarifa externa comum e não tem tarifas entre si. Então eu tinha mencionado a posição da América do Sul, a questão da América Latina, aquele passo em falso ali que não foi inteligente, na minha opinião. Fortalecimento da defesa, como disse aqui, né, o nosso general, né? Enfim. Então tudo isso são coisas que desagradam. Os Estados Unidos sempre tiveram para o Brasil a ideia de que as Forças Armadas devem ter um papel policial. Policial. Não deve ter armamento de natureza militar, propriamente. Garantir aquelas operações militares, como foi no Rio, e tal, essas coisas. Que é usar as Forças Armadas como polícia. Então, isso tudo desagrada. Aquele decreto da indústria bélica, aquele decreto lá de estímulo à indústria bélica, já no tempo da Dilma. Né? Aquilo desagradou, porque aquilo permitiria retomar a produção militar, né? Certo? Enfim. Então você tem aí, né? E isso são... E tem havido resistência. O Tiboy resiste a isso. O Vilas Boas resistiu a isso. Nós não podemos subir morro brasileiro matando brasileiro. Quem é que disse isso? O Vilas Boas. O Vilas Boas disse isso. Então, o problema da inserção internacional do Brasil é grave, porque os Estados Unidos conseguiram um objetivo maior, que era conquistar a presidência com o homem deles, que é o Bolsonaro. Conquistaram. Né? E estão desarticulando o Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Que é importante. Porque o Ministério das Relações Exteriores é o único ministério que tem uma visão global. Único. O Ministério da Agricultura está preocupado com a agricultura, naturalmente, não vai estar preocupado com a indústria. Né? O Ministério da Fazenda está preocupado com questões fiscais, tributárias, etc., mas não está preocupado. Né? E assim por diante. O único ministério. É a chancelaria. É a chancelaria que tem um embate direto com os outros estados. E percebe tudo que os outros fazem. Todo tipo de articulação. Né? Pressão, traição, o diabo. Então você tem que desarticular a chancelaria. É a melhor coisa botar um caso clínico para ser. Quero ouvir o Samuel, doutor. Quero ouvir, doutor. Pois é, então, eles estão nessa coisa, né? E tem um projeto de destruição do Estado brasileiro, não tenha dúvida, que é privatizar tudo e desregulamentar
tudo. Um projeto de destruição da economia brasileira, que é destruir as grandes empresas, e dar ênfase de destruição do Estado, né? Destruição da economia brasileira, destruição da economia brasileira, né? E a destruição da sociedade. E hoje em dia você tem quase que um problema de fragmentação territorial. Mas Nordeste contra O tem Fernando um Henrique, pouco isso. ontem escreveu uma coisa muito interessante. De toda forma, isso é um projeto. É um projeto, Quer dizer, claro. quando o Paulo Guedes diz mais Brasil e menos Brasília, quando ele quer transferir as dotações para os estados e municípios, o estado e o município não tem capacidade. Claro, São Paulo tem, mas os outros municípios menores não têm capacidade. Não tem capacidade para Não nada. tem capacidade, não tem corpo técnico para fazer os projetos, não tem nada. Principalmente os estados mais pobres, né? A São Paulo tem, naturalmente, é óbvio, né? E agora Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, talvez, não sei, mas enfim. Né? Então, quando ele diz isso, ele tira o poder federal, que é o poder que unifica o Brasil. Que unifica o Brasil é o poder federal. Né? É o que unifica. É um projeto perigosíssimo, perigosíssimo. E, naturalmente, o Bolsonaro não é o problema maior. O Bolsonaro é o Guedes. O Guedes é que é o problema. O Guedes é o Bolsonaro é uma espécie de entertainer. do mal. Você que fica ali e tal, enquanto isso o outro por trás está fazendo as coisas. É animador de auditório e tal, diz uma besteira hoje, outra amanhã, aí todo mundo fica, não, que o Bolsonaro é um idiota e Todo mundo tudo. discutindo isso, o Guedes por trás trabalhando. Tá Trabalhando. entendendo? Então, é Todo preciso, mundo falou, porque o Bolsonaro mandou fazer cocô dia sim, dia não, e o Guedes por trás. então, é preciso que o Bolsonaro saia para que o Guedes saia. Você acha isso? Certamente. Então, é o melhor. Se enquanto o Bolsonaro não sair, o Guedes não sai. Não sai. Mas o Mourão tampouco tira o Guedes. É que ele tá Quem é que te disse? Quem te disse? Ninguém. Ninguém te disse isso. Mas a possibilidade, o que eu estou dizendo é uma questão de probabilidade. A probabilidade do Guedes sair desse projeto dele, que é um projeto de destruição, que tem a parte de destruição do Bolsonaro, que é a parte de armamento da população, isso tudo, milícia, tudo isso. Mas a parte da transformação econômica é do Guedes. De acabar com tudo, acabar com os Correios. O cara quer privatizar a Casa da Moeda, pô. O cara quer privatizar tudo, até o Palácio Planalto ele disse que iria privatizar, pô. É a Serra do Divisor. Quer dizer, e quer desregulamentar tudo. DataPrev, que é o maior banco de dados, o único Big Data que o Brasil tem é a DataPrev, que é uma força estratégica mais importante que as Forças Armadas. Entende? Então é um problema sério. Agora, você diz, o Mourão vai manter o Guedes. Não sei. Não sei. Pode ser que sim. Aqui o general vai me dizer, o Mourão faz o que o alto comando manda. Eu acho que ele não faz nada. Faz o que ele quer. Não. É. Não. Sabe por Ele quê? é alinhado com o Não, ele é alinhado com o alto comando. Ele não chegou lá sozinho. Ele nunca tinha visto o Bolsonaro na vida, porque o senhor sabe muito bem como militar. Nenhum capitão dirige a palavra a um general. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Que eu sei que não existe, porque eu já vi. O general entra, o capitão bate continência e fica duro ali, Calado. até calado, sem dizer nada, até que o general. Hã? Até que o general diga, descansar. Não é assim, general? Pode falar. Diga, descansar. 2 minutos. Quem? O capitão Salvador. Não pode falar nada. Não pode falar, não existe isso.
Não existe isso. Você Você já imaginou? Você acha que o Bolsonaro queria fazer vice-presidente aquele senador Magnus Malta? Eu acho que o Brasil deve, por diversas razões, políticas, comerciais, científicas, etc., desenvolver as melhores relações com países como a França, como a Com as Alemanha, províncias de primeira ordem. com as províncias de primeira ordem. Gente, primeira ordem, primeira categoria, pessoal da classe executiva. Que o piloto não pergunta nada, né? O piloto não vai lá perguntar à classe executiva para onde é que vai o avião, né? Mas, classe executiva. A classe tem que ser ali. Né? Tem que- Então é tem da que maior ter importância a colaboração com esses tem que haver a países. união dos escravos. Entendeu? Né? Então você É. deve procurar colaboração com esses países. Né? Aquela hipótese de que Alcântara, assim, coisa da E teoria da Alcântara, conspiração. Alcântara será uma base americana. Mas aquilo não foi Pode sabotagem. ficar foi tranquilo quanto a argumento isso. no submundo. Fique tranquilo com as pessoas dizem que não. Não, deixa eu lhe dizer. Na minha opinião, os Estados Unidos sempre quiseram ter uma base no Brasil. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles tinham construído vários aeroportos. Natal é a base. Não só Natal, mas havia outras. Toda. No Sul. A Panera era a Panamérica, que foi construir toda a rede de controle do espaço. Porque o Brasil não tinha Não tinha. nem a tecnologia para isso, Nada. e assim por diante. Então, os americanos, ao final da guerra, e daí uma das maiores decisões de Getúlio Vargas, pediram para ficar com as bases e manter o pessoal. E Getúlio negou. Isso é uma decisão, meu amigo, principalmente considerando que o Brasil é um país muito fraco. País fraco. Na consequência, tiraram o Getúlio em 45. O que eu estou querendo dizer é que Primeiro deu volta redonda. resistiu. Ela CSN primeiro. Resistiu e disse não. Então, com isso, eles não tiveram base aqui até hoje. E tem Essa base de Alcântara, os Estados Unidos não precisam de base de Alcântara do ponto de vista comercial. Eles têm as bases deles, moderníssimas. Não vão construir no Brasil uma base para concorrer com as deles, pô. economizar combustível. Mas economizar combustível. Besteira. Bem menor. Então é o seguinte, entra ali, se tu entra de terno e gravata, aquilo é oficial, aquilo é militar, porém de terno e gravata, Como norma, terno e gravata e tudo da CIA. e tudo da CIA. Vão se instalar lá, e depois de se instalar, meu amigo, tirar é complicado. É como sogra que vai morar em casa. Eu, se fosse americano, ia Só querer que é o mais quê? difícil tirar porque O que eu ia querer? Eu ia querer ter uma base no Brasil. Claro que eu ia querer ir em frente à África. Né? Uma base, você tem uma pista de avião ali, tudo pronto. Eu vou dizer para o senhor o seguinte. Chama de você, eu chamo o senhor. Tá bom. Então é o seguinte, Eu sou o capitão. não diga isso. A China é muito cautelosa. Conhece o poder americano. Sabe que ali em volta dela está toda cercada por bases americanas, toda cercada. Com aviões mais modernos, sem contar a frota e tudo. Eles sabem Onde estão pisando? que é muito delicado, de um lado. De outro lado, os Estados Unidos, as empresas americanas, têm grandes lucros na China. Grandes. Você pega, eu vou dizer um episódio só para o senhor ter. Tudo. Não é só a Apple, não. É a quantidade de grandes empresas que fabricam na China, porra, e tem lucros gigantescos. Lucros gigantescos. Né? Exportando para os Estados Unidos, inclusive, e para o mundo todo. Eu vou contar só um episódio, tem um ar muito interessante. Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados. Eu fui fazer uma visita, por razões de trabalho, a ele. E tinha lá uma estatueta de Abraham Lincoln, no gabinete dele. Nada demais. Não, ele me disse, foi o seu colega fulano que me deu, notório
Não, o notório puxa-saco. Aí tá lá a estátua, né? Tá lá a estátua lá, pendurada, né? Lá, prateleira. Eu olho a estátua, viro a estátua. O que está escrito? Made in China. Made in China, meu filho. Made in China, porra da estátua do Abraham Lincoln, cacete. Tá me entendendo? Foi projetado na Califórnia e produzido. Pois é. Então é o seguinte. Dinheiro Então, investido no... como eu acho que foi você que O disse, Celino, coturno que eu comprei Uma- lá, o meu coturno preto, é meio de China. Comprei dentro de Ed, na base aérea de Andes. pois então. Mas fui para o Air Force ontem. Então, como acho que você que disse, grande parte dos superávites que os chineses têm, as reservas que eles têm, está aplicada em títulos do Tesouro Americano. Então, tudo isso é uma simbiose. É uma simbiose. É. É uma Eles simbiose. estão partilhando. Eu tenho Uma medo que eles simbiose. partam do Tratado de Tordesilhas do século XX. Não, eu Meio acho que não. partilhando. Essa simbiose sempre acontece. Concorda, Dani? De qualquer forma, eu acho que é uma situação em que os Estados Unidos, na minha opinião, como ele falou do America First, eles resolveram reorganizar o sistema internacional. É a ideia que eu estou vendo. Reorganizar. Quer dizer, reorganizar. Então, eles já negociaram com o Canadá e com o México o novo tratado do NAFTA. A lá, como é que era aquele? Alca. Não era NAFTA, era o NAFTA. Né? Álcool Norte. Já renegociaram, né? Estão forçando agora a renegociação do acordo nuclear com o Irã, forçando os europeus. Eles estão Então, eles usando estão- aquela conjuntura. Eu acho que arrumação. eles têm todo o apoio dos militares americanos, todo o apoio. A carne selvagem. Dá uma olhada na. O Trump tem todo o apoio dos militares americanos. Tem. Todo Acho apoio. que tem. Ele aumentou as dotações Os militares. falcões, tem toda a coisa dos falcões. Aumentaram muitas dotações militares, Trump aumentou. Não há, Quanto a dotação militar é enorme, né? eles, não há uma reclamação de militar americano em relação ao Trump, nenhuma. Ele tem apoio do Nenhuma. mercado. E ele tem apoio da elite É o americana com complexo grana. industrial militar, que é